5 verdades sobre o perdão aqui no canal Cuidando do Jardim com Luiz Alberto e Márcia Alves. A gente já falou de 2 verdades que são importantes, agora a terceira verdade, que é a questão da sobrevivência. É saúde, Márcia Alves. Perdoar é saudável, é saúde, é vida longa, é longevidade. Pensa, quem não perdoa adoece. Quem não perdoa, inclusive o livro do Renato Rubin diz: perdoa ou adoece. A escolha é sua. E Jesus foi muito enfático ao falar sobre essa necessidade de perdoar. E se as pessoas insistem em levar aquela carga, aquela podridão, aquele sofrimento, aquela dor, ela vai trazer doenças não só emocionais, espirituais, mas também doenças físicas. E aqui ele dá um exemplo da zebra, ele conta a história da zebra. Por que a zebra não tem úlcera? E aqui ele explica o seguinte: a zebra não tem úlcera porque ela sai de manhã para viver, para caçar, para se alimentar, aliás. E aí, quando a zebra sai para se alimentar, às vezes ela é surpreendida pelo leão, né, pela uma hiena. E às vezes é ferida, às vezes no meio do bando o predador pega lá uma zebra e machuca outras. Aquela que se machucou, terminou ali, passou aquele susto, passou aquela crise daquele momento, aquele choque, ela vai viver. Ela não fica remoendo aquele medo, ela não vive com medo o dia todo, porque de manhã, quando ela saiu para se alimentar, um predador quase tirou a vida dela. E ainda que ferida, ela não guarda mágoa. Por isso, a zebra, ela não tem úlceras. Outros animais, às vezes, podem ter. O ser humano, por exemplo, de muitos das nossas enfermidades modernas, as chamadas psicossomáticas. O que é isso, Luiz Alberto? O que é isso, Márcia? Falta de perdão. É o ressentimento, é você sentir de novo. Algo aconteceu lá atrás e você não perdoou e você vai sentir de novo. É o ressentimento. E esse ressentimento, ele nunca é como a água que vai alimentando, um cano que vai se alimentando, um tanque que alimenta outro, um tanque que alimenta outro, e quando você vai alimentando o ressentimento, a tendência dessa água é só avolumar, essa água suja que fica guardada em nosso organismo, né? Em nosso interior, em nosso coração. Uma outra questão que o perdão é questão de sobrevivência é que o perdão ele atrai a bênção de Deus. Quem fica guardando mágoa, ele começa a viver uma vida de tortura. Jesus deu esse exemplo lá no livro de Mateus, que ele fala que conta a história de um rei que perdoou a dívida de um servo. Esse servo perdoado saiu lá fora, encontrou um conservo dele e começou a cobrar a dívida e foi lá pegar os filhos, a família, para receber aquela dívida. Os conservos ficaram sabendo, disseram ao rei, o rei pegou e mandou prender ele e falou que ele seria atormentado. Os verdugos vieram e o atormentaram, entregaram aos verdugos para que ele fosse atormentado. E aqui você pode entender verdugo, por exemplo, como carcereiro. É aquela pessoa que vai pegar aquele que está com aquela dívida, leva para o cárcere e guarda. Ou no mundo espiritual você pode entender também como demônios. Então pessoas que não perdoam, elas podem ser atormentadas por demônios. Exatamente. E nós já temos acompanhado casos, inclusive, de pessoas que ficam possessas por causa de mágoa. Então mágoa, ela atrai também a maldição. É uma legalidade que você abre, sabe? E você perde a comunhão com Deus. Lembra que a primeira condição, a primeira verdade sobre o perdão é que o perdão é a condição indispensável para a nossa comunhão com Deus. Então você não perdoa, você perde a comunhão e você começa a ser atormentado. A falta de perdão é atormentadora e isso adoece. Dá câncer, viu? Não estou dizendo que toda pessoa que não perdoa vai ficar possessa, não é isso. Mas nós já acompanhamos casos de pessoas cristãs, inclusive, convertidas, que num trabalho, num culto, numa reunião, pessoa que ficou possessa, e você vai conversar, vai orientar, vai aconselhar essa pessoa, você vê que a raiz de amargura,
a raiz de amargura. Ficou guardada no coração dela, às vezes porque não perdoou o esposo, não perdoou o filho, uma filha, alguma coisa nesse sentido, não perdoou a família numa partilha de bens. Então, quando você não perdoa, o maior prejudicado é você mesmo. Eu ouvi certa vez de um pastor que ele estava aplicando um teste a uma pessoa que negava que não tinha falta de perdão. E ele falou assim, você tem alguém que você precisa perdoar? Não, tudo bem e tal. Tá, mas tem alguém que você não gosta muito? Tem. E se esse alguém tivesse num mar e só você tivesse um bote para salvar essa pessoa, você colocaria ela dentro do seu bote? Essa pessoa pensou um pouquinho e falou, não. Então quer dizer, não perdoou. Então nós precisamos perdoar para que não sejamos atormentados. Por que José foi tão abençoado? Ele sofreu, inclusive tem muita gente que fica falando, você não deve falar seus sonhos, os sonhos de Deus para as pessoas e tal, porque José falou o sonho dele e ele foi perseguido por causa daquilo. Ok, foi perseguido, mas mudou alguma coisa do plano de Deus para a vida dele? Não mudou. Só que o foco do José agora é o coração perdoador, porque depois que ele reencontrou os irmãos dele, ele chorou, ele gritou. José chorou tão alto que todo o Egito ouviu, a casa de Faraó escutou José chorando. Mas ele chorou e ele perdoou e ele ainda disse para os irmãos dele, não se sintam culpados por terem me mandado para cá, porque era o plano de Deus. Então isso é um coração grande, é um coração que tem visão das coisas de Deus. Então perdoar é libertador, é você ser livre de algo que te atormenta, que te fere, que te pesa, que te adoece. O quarto ponto é perdoar é decisão. Perdoar não é emoção. Não fique esperando sentir a emoção, o desejo de perdoar para perdoar. Esse não é o conceito cristão de perdão. Perdão não é emoção, é decisão. Quando Jesus disse sobre o perdão, é justamente você deixar ir. É você perder para ganhar. Então é decisão, você decide, eu vou perder, mas em fé. Eu sei que em Deus eu vou ganhar, porque o perdão te aproxima de Deus. Então não espere sentimento, porque o sentimento vem depois. Quando você exerce a decisão de perdoar e volta a conviver com aquela pessoa. E outra coisa, você perdoa, mas não aceita mais nem ver aquela pessoa, nem ouvir falar nessa pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero mais relacionamento, não quero. Isso não... no casamento é impossível. Como é que você vai perdoar o seu marido, mas não quer mais seu marido? Como é que você perdoou? Pois é, isso não é perdão. Eu entendo que em certas situações, viu, Márcia? Por exemplo, se é uma pessoa que costumeiramente vive dando o cano em alguém, não é? Vive roubando de alguém. Lógico, você não vai ficar fazendo negócios com uma pessoa que não mudou o seu coração, não mudou os seus hábitos, mas você mudou. Então, você vai perdoar, ainda que não vá fazer negócios com aquela pessoa. Ainda que você não vai receber o dinheiro de volta. Mas aí... perdoou de coração, você não vai odiar aquela pessoa, podia morrer, podia ser atropelada, podia... vai pagar no fogo do inferno, pois é, porque quando você perdoa, Deus vai abençoar, Deus vai te recompensar pelo seu ato, porque foi um ato que se assemelha a Deus, como Jesus na cruz, né? Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava sendo maltratado na cruz do Calvário sem dever nada. Mas por causa da atitude de Jesus, nós ganhamos a salvação e ele ganhou o reino, porque Jesus agora é o príncipe da paz. Tudo agora aponta para ele. Tudo, então, quando você perdoa em Deus, você ganha. No céu, você ganha. Então, Jesus ali era 100% Deus e 100% homem. Ele perdoou e agora... tudo agora se volta para Jesus. A Bíblia diz que no céu e na terra tudo vai se ajoelhar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todos no céu, na terra e debaixo da terra vão dobrar o seu joelho e reconhecer o senhorio de Jesus. Por quê? Porque ali ele perdoou e atraiu para ele todas as coisas. Então, quando você perdoa, você também ganha em Deus. Você está atraindo a bênção de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa rancorosa, essa palavra esclarece muita coisa. Uma pessoa rancorosa
ela não é abençoada. Então, libere o seu coração. E tem gente que tem facilidade para perdoar filho, tem gente que tem facilidade para perdoar mãe, perdoar irmão, perdoar vizinhança, o mundo. Mas o marido, não, ele não vou perdoar não, mas não perdoa mesmo. E vice-versa. Ainda então, vem as amigas, né? As amigas que falam assim, se fosse comigo eu não perdoava não. Mas se fosse comigo, não, isso é imperdoável. Imperdoável. Que é isso, gente? Seja liberto. Perda. Perdão é perda. Então que você tenha essa visão de que é melhor perder algo que era importante para você, perder a razão, perder, do que você ser atormentado, escravizado e não ter essa comunhão com Deus. E a quinta verdade sobre o perdão é que perdoar é uma questão de humildade. Gente, olha, isso aqui... eu acho que eu não merecia isso, tá? Eu não merecia. Olha, eu fiz tudo para esse homem, eu fiz tudo para essa sogra, eu fiz tudo para esse menino, eu fiz tudo para não sei quem, eu não merecia. Vem cá, Jesus merecia? É interessante porque isso mexe muito com a gente, sabe? Isso aqui faz a gente refletir, na verdade, quem nós somos. Quando Isaías ele se encontra com Deus, o verdadeiro Deus, que o anjo vem e coloca tenaz na boca dele, e não só o profeta Isaías lá no Antigo Testamento, mas todos os santos da Bíblia, quando se aproximaram de Deus, viram a glória de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos quem nós somos. Nós somos pecadores. Quando nós não perdoamos, o que a Márcia está dizendo aqui, né, a gente quer ser mais do que Deus. Porque Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando a gente não perdoa, não, eu vou pisar comigo, magoei, estou magoado, não vou desmagoar. Não, esse aqui, eu não merecia isso. Então você está dizendo que você merecia as melhores benécias do mundo e talvez até merecesse mesmo. E talvez você não merecesse o que você está passando. Talvez você realmente não merecesse a dificuldade, a traição, as palavras que te machucaram. E às vezes você realmente não fez nada para ser traído, ser traída, ser magoado, ser magoada. Talvez você realmente não fez. Mas quando a gente não perdoa, não tem a humildade de reconhecer que até Deus, aquele que é perfeito, o Criador, nos perdoa por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Que mal Deus fez para que a gente pecasse contra Ele? Que mal Deus fez para que a gente virasse as costas contra Ele? Então quando Isaías ele vê a glória de Deus, ele diz, olha, eu sou pecador, eu não mereço nada. Então todas as pessoas que se aproximam de Deus e sentem a presença pura, eterna, poderosa de Deus, elas reconhecem a sua humildade. Então, perdoar é reconhecer a nossa humildade, que eu também sou pecador e eu também careço da misericórdia de Deus. Eu também preciso de perdão. Talvez você que esteja acompanhando a gente nessa série e você tinha de repente até uma expectativa diferente a respeito dessa ministração. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem cura para o seu coração. Realmente ninguém merece ser traído. Ninguém merece. Ninguém merece ser maltratado, ser humilhado, ser ofendido, ser caluniado. Jesus também não merecia ser rejeitado. Isso dói muito. Isso dói muito. Isso realmente é algo que atinge a nossa alma. Mas nós precisamos perdoar. Por mais que tenhamos sido feridos, eu não sei onde você foi ferido. No seu casamento, na sua infância, no seu orgulho, na sua masculinidade, na sua feminilidade. Às vezes alguém te desprezou. Às vezes o seu cônjuge, a pessoa que você dedicou todo o seu amor, a sua vida. Eu dediquei a minha vida inteira a esse marido, eu dediquei a minha vida inteira a essa esposa. E essa pessoa te decepcionou. Mas nós precisamos perdoar. Perdoar para que sejamos curados. Olha, e tem algo muito interessante na palavra de Deus, que está no Salmo 4, versículo 8, que diz: da boca das crianças e dos bebês que mamam sai o perfeito louvor.
Como que a gente imagina? A criança ela não guarda mágoa. Às vezes a mãe ou o pai dá uma correção, mas a criança está abraçando, a criança está, sabe, buscando aquele contato, porque ela sabe perdoar. E a Bíblia está dizendo que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor por causa da pureza de coração. Então nós precisamos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Jesus também falou isso. Só que lá no Salmo 4, verso 8, diz assim: para fazer escalar o inimigo e o vingador. Como que nós fazemos para calar a boca do inimigo a nosso respeito? É perdoando, é tendo um coração limpo. Quando você perdoa, quando você entrega nos pés do Senhor em atitude de humildade, de reconhecer a grandeza de Deus para resolver a sua situação, você está fazendo calar o inimigo e Deus vai tomar a sua causa. Perdoe e veja o milagre de Deus na sua vida. Ele vai tomar providências a seu respeito. Ele vai tomar satisfação por você. Mas é preciso que você se renda a Ele e perdoe para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando você se rende em humildade diante de Deus, Ele entra nessa causa com você. Deus vai te ajudar. Deus vai te levantar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer milagres na sua vida. Ele não vai deixar você morrer, não vai deixar você perecer, não vai deixar você viver debaixo da humilhação. Deus vai te dar vitórias, porque Ele vai entrar nessa luta com você. E essa história vai mudar. Creia nessa palavra, se humilhe diante de Deus, tenha humildade. E Deus vai se aproximar, Deus vai tomar conta de você dessa situação. E com Deus nós somos maioria. Nós temos aqui no nosso canal, Cuidando do Jardim, outros temas que podem ajudar você e ajudar outras pessoas também, que a gente evitar problemas do relacionamento, ou se estar com um problema, de como resolver problema com criação de filho, com o marido, com a família. Então continue aí buscando aqui no canal outros temas que vão poder te ajudar, te fortalecer, para você continuar crescendo em fé, crescendo no conhecimento do relacionamento, porque a gente quer o seu sucesso, quer ver a sua felicidade, quer ver você bem. E compartilhe com outros casais também o que você está percebendo aqui, para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Trazendo para a nossa vida, perdoar é indispensável. Agora, no casamento, quantas vezes nós perdemos o momento porque nós não perdoamos uma coisinha? Às vezes nós estamos cobrando do outro o tempo todo. Então, que você possa aplicar na sua vida, para as grandes dores da vida, o perdão, e também o perdão para as pequenas coisas do dia a dia. Saboreie o seu casamento. Aproveite a pessoa que Deus te deu. Não fique com picuinhas, guardando aquela coisa para ela crescer ou de repente entornar, sabe? Aquela gota d'água que você vai guardando, guardando, guardando a falta de perdão, guardando um tantão e depois uma coisinha à toa explode e destrói o relacionamento. Então que você guarde no seu coração que o perdão, ele é válido para as grandes coisas, para as grandes dores, para as grandes ofensas e para as pequenas coisas do dia a dia no casamento. Queremos que você seja feliz, seja próspero e abençoado. Continue com a gente. Saúde!